Queremos então abrir o nosso texto hoje à noite, o Evangelho de Lucas, o capítulo 4, os versículos 16 até 30. Vemos aqui a continuidade da vida e também do ministério de Jesus. Vimos que Jesus ele foi batizado, onde se revelou quem Jesus era, que ele era o Filho de Deus, e veio a voz do céu que dizia: "Este é o meu Filho amado, nele tenho a minha alegria." E também a presença do Espírito Santo que desceu em forma de pomba. E a partir de lá vemos que a vida de Jesus se encheu do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, e ele foi tentado, ele foi para o deserto, onde ele passou 40 dias e 40 noites, ele passou pela tentação, onde ele foi aprovado, e retornou para Nazaré, onde ele ensinou na sinagoga. O nosso texto hoje à noite, então, inicia onde Jesus ele vai novamente para a sinagoga. A princípio foi um encontro até normal até então, onde na sinagoga se reunia o pessoal, eles liam a palavra, oravam, normalmente tinha um dirigente que abria a reunião, eles liam, oravam, e daí eles faziam as leituras. Normalmente era lido um texto, um trecho do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois dessas leituras, eles abriam um livro profético, do qual eles liam. E a procedência normalmente era assim, que se lia e se dava uma explicação do texto e daí uma aplicação. Esse era praticamente o procedimento dentro da sinagoga, que servia como escola, ou que servia também para ensinar as pessoas no caminho da fé. Era também normalmente feito da seguinte forma: leitura, memorização e também entender a palavra. Foi então uma reunião, um encontro normal, e os versículos 16 e 17 descrevem essa forma. Como de costume, Jesus também se levantou para ler. Até dá a entender que talvez não foi a primeira vez que Jesus leu, mas aqui nós percebemos no versículo 17 que ele então recebe o livro do profeta Isaías. Parece que Jesus ele conhecia a palavra, ele não foi assim pego de surpresa, abriu a Bíblia em qualquer lugar, ou pegou aquele rolo que eles tinham, porque na época não tinha o formato da Bíblia como nós temos hoje, era um rolo, mas ele abria aquele rolo e certamente conhecia do que se tratava, e ele então passa a ler. E o que ele lê é uma indicação direta à pessoa dele. A profecia de Isaías, capítulo 61, os versículos 1 e 2. E lá descreve a vida de Jesus, o início do ministério de Jesus, que ele receberia o poder do Espírito Santo, e ele então ia anunciar. Percebemos aqui os 4 aspectos, né? A boa nova aos pobres, libertação aos cativos, vista aos cegos e também liberdade aos oprimidos. O versículo 19 mostra que chegou esse novo tempo, do qual Isaías, os profetas falavam, o tempo aceitável do Senhor. Até então parece que era tudo uma expectativa de que todas as pessoas pudessem ouvir a palavra e por meio da palavra fazer parte do reino e do povo de Deus. E Jesus
ele não dá muita explicação a respeito do texto, do que se tratava, porque dá a entender que todos os que estavam reunidos nesse momento, eles conheciam bem essa passagem e essa profecia, que dispensava, inclusive, muita explicação. E Jesus, então, versículo 20, ele fecha o livro, ele o devolve para o assistente, que abriu a reunião, o encontro, que também deu o rolo para ele ler. Ele se senta e parece que então todos olham para Jesus. O que tu vai falar agora? Tu vai explicar ou não vai explicar? E a partir do versículo 21, dá a entender que ele parte direto para a aplicação, porque eles já tinham entendido do que se tratava. E a aplicação dele é diretamente a ele, a pessoa dele, e que descreve o envio dele da parte de Deus para cumprir a missão de Deus. Inicia: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Interessante que esse hoje mostra não apenas um momento, um tempo de Jesus, um tempo que se passa, mas aqui parece que se abre, como lá no batismo de Jesus se rasgou os céus, aqui esse hoje parece que coloca também um ponto bem definido. Hoje se cumpre algo novo que foi anunciado, que foi a preparação do Antigo Testamento, mostrando para o Messias, para Jesus Cristo, o enviado de Deus, o Salvador, e agora as coisas têm a possibilidade de mudar. Até para quem ouviu, e também a expectativa de Israel na época, eles esperavam que se levantaria um líder revolucionário que banisse os romanos da terra de Israel e que finalmente eles pudessem ser livres e terem paz. Vejam que, inclusive, a palavra que Jesus leu até se refere, a gente até poderia perguntar, mas Jesus então é o Cristo, que vai transmitir esperança para os pobres, que vai libertar aqueles que estão presos, oprimidos pelo povo romano, pelo Império Romano, os cegos que não conseguem ver, eles vão voltar a ver, e aqueles que sofrem debaixo do peso político-econômico do Império Romano, eles vão ser livres. Eles tinham essa expectativa e Jesus então vem. Hoje se abre essa oportunidade. E certamente o que aqui nós percebemos, nós vamos estudar isso nos próximos textos, aqui a 2, 3 semanas para frente, onde percebemos que Jesus ele diz que os pobres não são apenas aqueles materialmente pobres, mas os pobres são aqueles que vivem a miséria espiritual, que são aqueles que se reconhecem quem são como pecadores e que precisam de arrependimento. E que Jesus veio trazer esperança para quem não tem perspectiva de vida, para aqueles que estão angustiados, aflitos, inquietos, preocupados. Eles vão ouvir uma mensagem de esperança e de fé. Os cativos não é apenas aqueles na cadeia, o sofrimento econômico político, mas os que estão presos no pecado, que sofrem por causa da culpa. E em Jesus nós vemos o que ele diz aqui: hoje se cumpriu. Ele já mostra que ele haveria de morrer pelo pecado e pelo pecador, para oferecer uma chance para ele ser livre da sua culpa e do seu pecado. E não era tão somente aquilo que talvez nos aflige,
mas a capacidade de poder lidar com os problemas, as dificuldades da nossa vida. Quando ele fala aqui de cegos que voltam a ver, nós vamos ver vários milagres que Jesus fez, mas ele não curou todos os cegos. Mas ele aqui traz essa possibilidade de ver o reino e de participar do reino dele, para podermos ter poder enxergar quem Jesus de fato é. E dessa forma, então, Jesus diz: hoje vocês estão vendo, não apenas ouvindo, mas estão vendo que, de fato, a vida dele, a pessoa dele, é o enviado de Deus, o ungido de Deus. E, curiosamente, nós vemos então a reação daqueles que ouviram. Eles então falam de Jesus, diz ali: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Eles tinham aqui uma expectativa muito grande a respeito de Jesus. Eles ficam maravilhados, mas percebemos logo em seguida uma pergunta que traz a dúvida. Ele parece ser o Filho de Deus, mas nós conhecemos ele, conhecemos o pai dele, a mãe dele, a família dele, e conhecemos também o lugar de onde ele é, onde ele cresceu, com quem ele brincou. Então, é algo maravilhoso. Agora, por outro lado, nós sabemos que, até em João capítulo 1, nós vemos que quando Felipe apresenta Jesus para o Natanael e diz assim, que ele é de Nazaré, o Natanael diz assim: mas de Nazaré pode sair uma coisa boa? Então era essa a questão. E Jesus, percebendo isso, vejam o que ele fala ali do versículo 23 até o versículo 27. Nós percebemos essa crise que Jesus ele se dá conta de que mesmo as pessoas conhecendo a palavra, percebendo do que se trata, mas eles aqui resistem. Ele inicia ali o versículo 23 com um provérbio, que na época era muito comum: médico, cura-te a ti mesmo. Eu acho que é muito comum hoje, quando a gente vai para um médico, ele tenta mostrar o problema de um paciente para tratar dele, e ele tem o mesmo problema e não se trata, Então, assim, parece uma contradição, Alguém, vamos citar um exemplo aqui do fumo, Uma pessoa que fuma, ele vai no médico para saber como ele pode parar de fumar, mas o médico mesmo fuma, Então, assim, fica uma coisa assim, ele é médico, ele sabe, mas mesmo assim ele parece que não consegue colocar em prática, ou não quer colocar em prática aquilo que ele sofre, E a gente sabe que hoje também a pressão, as exigências nessa classe de médicos, como aqui também é citado, muitas vezes médicos sofrem debaixo da pressão, sofrem a opressão, a depressão, e às vezes eles são dependentes químicos também de álcool, drogas, enfim, E Jesus, ele usa esse exemplo e diz assim: vocês vão dizer para mim também, Assim, tu quer nos ensinar, mas você deveria ensinar primeiro a ti mesmo. Parece assim que eles veem, mas eles não conseguem aceitar de fato quem Jesus é. E ele então fala ali do versículo 24 em diante, da questão do profeta, que nenhum profeta é bem-vindo em sua casa. Ele fala aqui do Elias, o Elias que profetizou e pregou em Israel. Ele não foi aceito em Israel, mas Deus o enviou lá para Sarepta, onde ele foi cuidado por uma viúva, e foi em Sidom
que eram lugares rejeitados por Israel. Inclusive Eliseu, ele cura o leproso Naamã, que era um adversário de Israel, que era um sírio. E ele diz assim, nem Elias, nem Eliseu não foram bem aceitos na sua terra, mas puderam fazer milagres para pessoas fora do povo de Israel. E como é que então eles iriam aceitar agora o Filho de Deus que veio de Deus? Porque isso ia requerer mudança e transformação na vida deles. Jesus aqui, ele não explica a palavra, mas ele a aplica, porque se referem exatamente à pessoa e à vida dele. Vejam os versículos 28 e 29, ele fala da reação agora de quem está na sinagoga. Eles ouviram, eles entenderam, mas se encheram de ira e de raiva. E eles têm 3 ações aqui, né? Eles expulsam Jesus agora da sinagoga, inclusive da cidade, levam ele para o alto do monte, que Jerusalém, o templo estava construído num lugar alto, e eles queriam jogar Jesus para baixo. E Jesus simplesmente, no versículo 30, passa entre eles e ele se retira. Na época não foi muito fácil deles poderem reconhecer quem de fato Jesus era. Mas o nosso tema hoje à noite nos fala que Jesus de Nazaré, mesmo ele não representando aquilo que as pessoas esperavam, mesmo ele não preenchendo as expectativas que o público tinha, mas a palavra de Deus revela de que ele é o Filho de Deus, o ungido de Deus, e que ele veio a esse mundo para se tornar o Salvador. O Caminho e Testemunho, que foi escrito pelo Rolf Krieger, ele diz uma frase assim: Jesus não se deixou iludir pelas falsas expectativas de seus contemporâneos. Eu achei essa frase bastante forte. A gente pode também agora, no nosso diálogo, conversar a respeito, se isso só foi na época de Jesus. Quando viram o início do ministério de Jesus, tudo era muito atraente, e eles achavam que, nossa, agora realmente as nossas expectativas, elas vão se preencher. No entanto, o que nós percebemos que Jesus não se deixa iludir pelas expectativas que as pessoas têm, mas ele vem e ele cumpre o propósito de Deus. Primeira pergunta: nós lemos a palavra de Deus segundo aquilo que a palavra de Deus diz, ou aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que nos agrada? Essa é a primeira pergunta, né? Quando nós lemos a palavra de Deus também hoje à noite, né? Qual é a nossa expectativa? Nós lemos a palavra de Deus sem pretensão e dizemos assim: não, Deus, nós queremos ouvir o que tu queres nos ensinar, falar, mostrar, queremos aprender a tua palavra. Ou nós lemos a palavra pensando assim: eu quero encontrar aquilo que me agrada, aquilo que faz bem para mim. E talvez daria para perguntar que diferença faz, né? Se nós lemos a palavra naquilo que nós queremos ouvir, ou de nós lermos a palavra realmente naquilo que ela diz. Ela pode ser uma pergunta um tanto quanto também pessoal, né? A gente pode talvez até pensar assim como igreja, até como Meuc, né? Talvez até um perigo, né? De a gente querer olhar para a palavra de Deus e encontrar aquilo que ela diga para nós, né? Olhando para o nosso texto, as pessoas, elas tinham as suas expectativas. E eles queriam ouvir de Jesus aquilo que eles queriam. A gente vai ver que eles disseram, inclusive, para Jesus assim: faz um sinal
faz um milagre, se nós vermos, nós vamos ver se acreditamos ou não. E Jesus diz para eles: vocês já têm o sinal visível da presença dele, os milagres que ele fez. Mas mesmo assim, eles colocam Jesus à prova. E percebemos que Jesus ele fala com toda seriedade. Esses exemplos que Jesus ele usa aqui, o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, e também os exemplos de Elias e de Eliseu, mostram que Israel, o povo, quem estava lá na sinagoga, eles não iam nem crer em Jesus se ele tivesse feito um milagre. O milagre já estava visível. E nós hoje corremos também esse perigo de olharmos para a palavra de Deus e procurarmos aquilo que nos agrada. Eu não quero nem falar de ninguém, mas eu quero falar de mim mesmo. A minha tentação também é essa, de buscar aquilo que nos agrada, aquilo que nos satisfaz, aquilo que enche o nosso olhar. E nem sempre nós estamos dispostos a aprender, a querer ouvir aquilo que Deus de fato quer nos ensinar. A Eliane coloca aqui no chat dizendo: pode fazer parte da nossa vida com Deus, consolo, bem de acordo com o que precisamos ouvir. E também há momentos em que a palavra de Deus nos exorta. Daí nem sempre é bom ouvir, mas necessário. Interessante que ela coloca realmente esses dois aspectos, né? Quando lemos a palavra de Deus, ela é que nem um remédio, um bálsamo que faz bem para nós. Por outro lado, a palavra de Deus às vezes também nos exorta, ela nos corrige. Talvez dá para até usar esse exemplo que a Bíblia às vezes é que nem um chicote, né? Nos dá uma chicoteada que a gente fica até sem muita ação, né? O profeta Jeremias, ele inclusive diz que a palavra de Deus é martelo e é fogo, né? Já se falou que o ferro se molda com a lima, né? Ou com o fogo. E às vezes a palavra de Deus também age de uma forma poderosa na nossa vida, justamente querer fazer com que a gente seja moldado segundo a palavra de Deus. Segunda pergunta: qual a nossa expectativa sobre Jesus? Conhecer quem Ele é ou transformá-lo em nossa imagem? Talvez até essa pergunta vai um pouco na mesma direção da primeira pergunta, mas eu gostaria de fazer essa distinção, não dá para separar, mas de podermos olhar para a vida de Jesus, né? De quem Ele é, se nós de fato conhecemos Jesus quem Ele é, ou a imagem que nós fazemos dele, aquilo que a gente conhece dele. Na época, a gente percebe que muitas pessoas tinham assim uma expectativa a respeito de Jesus. E foi muito difícil eles reconhecerem Jesus de que ele de fato era o Filho de Deus. A gente pode ver isso, por exemplo, na própria mãe. Nós não vemos tanto o pai de Jesus, mas certamente também teve esse conflito de ele perceber que o filho que eles cuidaram, ele não era apenas um filho que eles tinham para si, mas que ele era o Filho de Deus, o privilégio que eles tinham. A Maria, nós percebemos que em vários momentos ela sempre achava que Jesus fosse o filho dela e que talvez ela o pudesse dominar. E quando Jesus ele
se posicionou dizendo que ele é o Filho de Deus e que ele veio para fazer a vontade de Deus, para se submeter à vontade de Deus, a Maria, como mãe, ela em vários momentos teve dificuldades. Os próprios discípulos, mesmo toda essa caminhada de 3 anos e pouco que eles estiveram com Jesus, parece que eles sempre viram Jesus como alguém que era mais poderoso e tinha suas qualidades e características de ser filho de Deus, mas de se submeter, de obedecer, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, foi uma coisa que eles conseguiram aprender depois de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo. Então a gente vê esse conflito. Eu acredito que também na nossa vida. Alguns autores já chegaram a falar assim que muitas vezes se quer domesticar Deus, Jesus, dentro de um quadro daquilo que a gente pensa ou teria que preencher a nossa expectativa. Agora, Jesus, ele é Senhor, ele é Salvador. E aqui poderíamos dizer a grande diferença, podermos conhecer Jesus. Ali, de fato, a gente também conhece quem a gente é. Que nós somos pecadores, sem Jesus estamos perdidos, condenados pelo nosso pecado. Nós vemos a nossa realidade. Diante de Jesus e diante da palavra de Deus, não é possível adaptar uma imagem ou mesmo a palavra de Deus. Ou nós lemos a palavra e naquilo que ela nos mostra, nós aceitamos a mudança e a conversão, ou, na verdade, nós estamos nos isolando e criando o nosso próprio caminho. Por isso, não é possível transformar a palavra de Deus, transformar a imagem de Jesus Cristo. O que acontece é que nós somos transformados. Eu acredito que essa palavra, compreendo dessa forma, que Jesus diz aqui, que Jesus veio para evangelizar aos pobres, nós nos damos conta quem de fato nós somos, que muitas vezes também quando fala aqui de abrir os olhos dos cegos, nós temos uma visão, uma compreensão muito reducionista ou fragmentada. E quando nós lemos a palavra, nós somos sempre de novo integrados, para nos tornar também integral, um todo, e também sermos santificados. E isso é obra de Deus, quando nós conhecemos Ele e conhecemos a palavra de Deus. E esse é o convite do Lucas, evangelista. Quando ele registra esse episódio aqui, na época, vejam a atitude dos fariseus e líderes da sinagoga. Eles não querem ouvir Jesus, não querem ser transformados, não querem ter uma visão transformada. Pelo contrário, eles querem, quem sabe, que Jesus seja domesticado, que ele seja, então, se ele não aceitar, seja precipitado. Mais tarde eles pregam ele na cruz, né? Vemos então essas diferentes reações. Isso nos convida a nós conhecermos o Evangelho, podermos conhecer Jesus e termos uma vida realmente restaurada pela graça de Deus. Ainda tem uma terceira pergunta: que diferença faz o Evangelho? Esperança aos pobres, libertação de cativos, a vista aos cegos e a liberdade dos oprimidos. Que diferença faz o Evangelho que Jesus aqui também anunciou, né? Onde ele diz, lendo o profeta Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar. E o versículo 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que diferença faz esse evangelho, olhando também
para a nossa realidade hoje. A gente talvez poderia perguntar assim, quem são os pobres, né? Nós temos hoje os pobres, socialmente pobres, os excluídos da sociedade, os excluídos das classes e dos grupos, inclusive da igreja. Em nossa época agora, esse período de pandemia nos faz olhar para o Evangelho e também enxergarmos essas pessoas, irmos ao encontro delas anunciando o Evangelho que existe esperança, né? Os cativos, nós percebemos hoje, eu ainda li hoje uma reportagem que fala da nossa época, que sobretudo o que se quer é controlar a mente das pessoas, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente processa e a decisão que a gente toma. A polarização da mídia que nos bombardeia com tantas informações, eles querem fazer com que as pessoas não pensem mais em outra coisa. E vejam que quando fala aqui em libertação de cativos, eu creio que a palavra de Deus quer formatar, se nós conhecemos essa palavra, essa linguagem que vem da internet, né? Quando um celular, um computador está muito cheio de tanto uso, até por conta às vezes de vírus que acabam se configurando dentro do computador do celular, ele precisa ser formatado, quer dizer, apagar tudo e instalar tudo de novo para que ele funcione. E isso precisa acontecer na vida, nas nossas mentes, pela palavra de Deus, para que seja configurado a mente do Senhor na nossa vida. Quando falarmos de cegos, toda essa visão que hoje o mundo moderno nos coloca, nos torna cegos. A gente não enxerga mais necessitados, a gente já não consegue mais enxergar a nossa real situação, pecadores, e isso traz para nós consequências de acharmos que é assim mesmo, tudo é normal. E a gente vai adaptando cada coisa, e a transformação, ela é difícil de acontecer. No domingo à noite nós falamos até desse pensamento, né? A gente diz que é sempre a mesma coisa, mas se nós olhamos para trás, quanta coisa muda em tão pouco tempo, então não é sempre a mesma coisa. Mas nossa visão, ela se torna míope, cega, e Deus ele quer abrir nossos olhos para podermos enxergar a realidade. E aí vemos essa libertação. Deus quer nos tornar livres. A Eliane coloca aqui no chat, né? Quando Jesus está em nossa vida, tudo isso faz parte da nossa vida. É verdade, vejam que de fato a gente olha com uma nova perspectiva para frente. A gente conhece Deus, a gente conhece Jesus e Ele de fato manifesta a sua graça em nossas vidas. Então, queria deixar essa reflexão para nós e esse desafio e na nossa caminhada, que nós de fato conheçamos Jesus, quem Ele é. Possamos ouvir a palavra dEle de uma forma diferente, porque a palavra do Evangelho sempre é a boa nova. E Deus nos convida para nós conhecermos Jesus e anunciarmos Jesus, quem a gente conhece, que tem poder para transformar, para mudar, para dar vida e vida eterna. Então que Deus nos abençoe nessa noite, nessa semana, no ler, no refletir sobre a palavra dele.